Rei, a paz do Senhor, irmão Felipe, e eu já te agradeço pela sua participação aqui no nosso canal, Felipe Barra, um cristão. Se o irmão puder já deixar um like aí para nós, e será uma benção, né? Vamos meditar na palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 5, diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tem um hino cantado pelo nosso irmão David Keelan. Ele traz uma mensagem muito boa, muito importante. É uma mensagem que fala sobre soberania de Deus, mas também fala sobre sobre submissão à soberania de Deus. Submissão à soberania de Deus. E não é uma submissão inconsciente. Se a gente for olhar no ângulo de que Deus é soberano sobre todas as coisas, a gente vê que todos são servos de Deus, todos são dependentes de Deus, como Paulo mesmo dizia quando pregou para os atenienses: nele nos movemos, nele existimos, também somos sua criação. Nós somos dependentes de Deus para tudo. Não existe aquela questão de nós sermos independentes de Deus em alguma forma, porque para nós vivermos, nós somos dependentes do Senhor de uma forma ou de outra. Não existe esse negócio de nós sermos independentes de Deus. Mas a visão do hino não é esta. Ele não está falando sobre esse tipo de dependência. A dependência para existir, a dependência para mover, a dependência. Ele está falando da dependência tendo como plano de fundo a relação de um filho para com o pai. E é justamente esta visão que o autor, quando compõe, ele tem a visão do relacionamento de um filho com o pai. E fala sobre quando o filho cresce e quer sair de casa e quer ser independente, né? Lembro da parábola do filho pródigo, né? O filho está debaixo da casa do pai, debaixo das regras do pai, debaixo da dependência do pai, né? Então isso traz uma visão de dependência diferente, né? Que dependência era aquela que o filho pródigo tinha do pai, né? Ele veio do pai. Essa é uma dependência que jamais poderia se desfazer dela. Mas aí ele estava dentro da casa do pai, vivendo sob as regras do pai. Então ele precisava do pai para se vestir, para comer, precisava do pai para dormir, porque a casa é do pai, né? Para se alimentar, porque os alimentos, tudo que tinha lá para alimentar ele, é do pai. E ele saiu, ele deixou tudo, quer dizer, deixou a casa do pai, o abrigo do pai, as preocupações que ele não tinha, as responsabilidades que ele não tinha. Quem tinha era o pai, ele assumiu para si, porque para ser independente você tem que assumir responsabilidades, você tem que tomar iniciativas. Ele tomou parte da herança do pai, né? E aí nós conhecemos essa história como foi trágica até certo ponto,
porque ele reconheceu e voltou para a casa do pai. Quando viu que ele não conseguiu se virar sozinho, né? O filho esbanjão. É a parábola do filho esbanjão, do filho pródigo. Ok. Mas essa dependência, esse hino, não traz muito bem essa ideia apenas. Ele vai um pouco além. Ele, como eu disse, esse hino fala sobre a soberania de Deus. Mas ele fala sobre a soberania de Deus, mas fala sobre o reconhecimento da soberania de Deus. É como a Bíblia diz, é como nos é instruído, né? Que nós devemos aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Como Senhor. Esse aceitar Jesus como Senhor, quer dizer, reconhecer, aceitar, essa palavra aceitar quer dizer reconhecer. Reconhecer em fé, reconhecer em confiança a Jesus como o seu Senhor, o seu dominador. E reconhecer o Senhor como seu Senhor é dizer que você é servo e que você depende dele. Então, esse reconhecimento da soberania de Deus está relacionado ao reconhecimento do senhorio de Deus também. Nós não somos dependentes dele apenas para nos salvar do pecado, mas para vivermos uma vida de santidade, nós somos dependentes dele. Para vivermos uma vida de frutos espirituais, nós somos dependentes dele, porque a palavra diz que o fruto é do Espírito, né? O fruto é do Espírito, né? E é ele quem nos justifica, e é ele que nos santifica. Então, ou seja, é verdade, nós somos dependentes por inteiro da sua justiça, da sua soberania. Mas a mensagem que esse hino traz é justamente a necessidade que nós temos de reconhecer ou de aceitar o Senhor, submeter-nos ao Senhor em nossa vida. Porque ele fala dos momentos que nós nos rebelamos contra Deus, como o filho pródigo fez. E queremos ser independentes. Queremos ser levados. Mas esse hino fala sobre algo também. Ele fala sobre sermos como criança. A criança não exige muito de você para te amar. Como pai, não. Ela te ama. Ela te ama e ela espera de você o amor. Ela te ama e espera de você o amor. Ela está sempre dependendo de você para vestir, para alimentar, para os seus lazeres, de muitas coisas, né, que a gente provê para a criança. Além da educação, da proteção, do abrigo, tantas coisas que a criança depende de nós. E nós não somos diferentes. Nós dependemos de Deus para tudo. Além daquele tópico que Paulo falou, também dependemos de Deus também para termos uma vida segundo a sua vontade, porque é Ele que opera em nós a sua vontade e o seu querer. Como diz aquele texto bíblico, né? Que de Deus é tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. O querer e o efetuar segundo a sua vontade, né?
Porque o querer e o efetuar segundo a carne não é de Deus, né? Mas o querer e o efetuar segundo a vontade de Deus é operado pelo Senhor em nós. Mas muitas vezes nós não reconhecemos e agimos de forma estúpida para com Deus e queremos nos rebelar, queremos nos independer de Deus, queremos achar que podemos fazer as coisas por nós mesmos, até mesmo querendo fazer a obra de Deus sem a ajuda de Deus. E aí como podemos fazer alguma coisa? O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de fé. E essa fé, essa confiança, é confiança para tudo. E essa confiança nos leva a sermos dependentes de Deus, né? A primeira parte, quero ser como criança, te amar pelo que és. A criança, ela não existe, ela só quer amar, reconhecendo quem é o Pai. Então nós temos que reconhecer quem é Deus em nossa vida, quem é Jesus em nossa vida. Ele é tudo, né? Não, nós não amamos Ele pelo que recebemos dele, embora recebemos tudo dele. Não há nada que possamos fazer e nada que está em nós que não seja dele. Falar de justiça de Deus em nossa vida e falar que nós não somos justos parece uma incoerência. Por quê? Nós não somos justos por nós mesmos, isso eu reconheço. Mas Deus, o Espírito Santo, não habita em templos imundos, em templo imundo. Ele habita em templo santo. Então falar que a justiça que é em nós é a justiça de Deus, amém. Mas dizer que nós não somos justos é errado, porque Ele nos torna justo. Ele nos torna justo, porque Ele não pode habitar em templo imundo. É como se diz, o Senhor está limpo, mas vai entrar dentro de uma casa suja. Ele está limpo, mas Ele vai então e limpa a casa. E deixa a casa limpa para que Ele possa ficar nela. Ele não vai ficar nela e ela continuar suja. Da mesma forma, o Deus que é justo não vai vir em nós e nós continuarmos a sermos injustos. Mas nós seremos justos a partir que Ele mora em nós e produza o fruto dele em nós. Né? Vamos lá, te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Esse negócio é muito mais profundo do que parece. Eu estou aqui tentando meditar com os irmãos, mas estou bem no raso dessa palavra. Voltar à inocência. Né? Não é voltar a ser inocente, porque depois de velho você não tem como voltar a ser inocente. Né? Mas é voltar a acreditar no Senhor por completo. Quando você pensa no sentido que o autor está falando, que é ser como criança, é voltar a acreditar em Deus por completo. Porque quando a gente vai crescendo, a nossa fé deixa de ser simples. Ela passa a ser uma fé complexa. E vamos pensar num objeto simples. Espera um pouco. Aqui tem em minha mão dois objetos. Esse dinossauro, feito de borracha. A peça única, firme. Eu posso jogá-lo em qualquer lugar e ele não quebra. Ele é resistente. Aqui tem um pedaço de uma pista de Hot Wheels, toda bem trabalhada, com parafusos, com negócio que abre e fecha. Tenho que ter o maior cuidado com isso. Os meus filhos não têm. Isso quebra muito fácil. Isso aqui é a fé de uma pessoa já velha, cheia de medos, cheia
de teorias erradas, pensamentos errados, desconfianças, opiniões contaminadas por mentiras, por receios, por invejas e por tantas coisas. A fé de um homem velho é diferente da fé de uma criança. A fé de um homem velho é como um brinquedo muito bem elaborado, quebra fácil. E a fé de uma criança é como esses brinquedos bruto, rústico, duro. Você joga de um lado para o outro, ele não quebra. Ele é próprio para a criança daquela idade, né? Ele não quebra. Assim, deste igual modo, é a fé de uma criança. A fé inocente, a fé simples. É aquela fé que crê em Deus não pela metade, é crê em Deus por inteiro. Lembra quando Deus falou: coma hoje o que eu vou mandar do maná, mas não precisa guardar para amanhã. E aí o povo guardou e virou bicho. Aí depois Deus falou: guarde, porque amanhã é sábado e eu não vou mandar. E o povo não guardou. E Deus ficou irado com eles. Por quê? Porque eles não creram no Senhor. Ou a fé deles era cheia de desconfiança. Não era uma fé simples. Era uma fé que isso mói fácil, vai fácil. Como disse Jesus, pequena fé. Uma fé que vai até certo momento. É uma fé fragilizada por tantas coisas da vida. Lembra daquele pai que dizia: Senhor, acredito, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, ele confessou para o Senhor que por mais que ele se dispôsse a crer em Deus, ele precisaria de ajuda de Deus, porque ele não conseguia crer por completo. Ele tinha incredulidade no seu coração. Porque era um homem que já tinha ido em médico, era um homem que já tinha feito tantas coisas procurando a cura e a libertação do seu filho. E não havia conseguido. Era uma pessoa frustrada. Como poderia se pedir para ele crer por completo, sem crer com o pé atrás? Existem muitas pessoas assim. Mas se eles são sinceros em vir ao Senhor, o Senhor é sincero em vir a Ele. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador. Então, se você precisa se aproximar do Senhor. Então, vem assim, maravilhoso é dizer, ia falar sobre a fé como criança. Te amar pelo que és. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Voltar à inocência. Né? Essa fé que eu falei, a fé estilo aquele brinquedo que eu mostrei, aquele dinossauro. Uma fé resistente. Sem as complicações da vida. Sem as complicações da vida. Ok? Eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou continuar transmitindo esse vídeo em uma outra sequência, falando sobre essa música, porque o nosso vídeo já alongou, né? Ok? Então fiquem com Deus e hoje é sexta-feira. Vou mandar esse vídeo hoje e vou estar gravando outro e vou estar mandando amanhã, ok? Curta, compartilhe e depois assista o nosso próximo vídeo também, onde vamos estar concluindo este assunto. Fique com Deus, a paz do Senhor.